Antes mesmo do sol nascer completamente, enquanto a cidade ainda desperta em silêncio e os primeiros raios de luz tocam suavemente a terra, nós nos colocamos diante do Senhor com um único propósito: consagrar este novo dia àquele que reina sobre tudo. Não viemos apenas buscar bênçãos materiais, mas nos render em adoração ao Deus que sustenta a alma, fortalece o espírito e ilumina os nossos caminhos com sabedoria. Há uma promessa eterna reservada para os que temem ao Senhor, uma herança gloriosa para os que encontram prazer em seus mandamentos. Não é uma promessa vazia ou incerta, mas uma verdade imutável revelada nas Escrituras. Os justos florescem como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, firmes, nutridos e frutíferos, mesmo em tempos de escassez. O Salmo 112 nos conduz por essa revelação. Ele descreve a vida daquele que se alinha ao coração de Deus, não apenas em palavras, mas em atitudes diárias. O justo é fortalecido, sua casa é firme, sua descendência é poderosa na terra. Sua luz não se apaga nem mesmo nos dias de escuridão, porque a sua fonte é divina. Hoje, com fé e humildade, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para declarar que não caminhamos por vista, mas por confiança na Tua palavra. Damos a Ti o início deste dia, as nossas primeiras palavras, os nossos pensamentos mais íntimos. Que cada respiração seja louvor, cada gesto uma semente de obediência, cada escolha um reflexo da Tua direção. Senhor, pedimos que Tu nos moldes conforme o Teu querer. Livra-nos de começar o dia pela força dos nossos braços e ensina-nos a depender do Teu favor. Que o nosso coração encontre contentamento na Tua presença e que o nosso espírito se renove com a esperança do céu. Pai, que nossa jornada hoje esteja cheia do Teu toque. Concede-nos paz para enfrentar as batalhas, graça para lidar com as pessoas, sabedoria para decidir e fé para perseverar. A nossa confiança está firmada em Ti, porque sabemos que tudo o que é edificado sobre a Tua palavra permanece inabalável. Quem deseja viver uma vida abençoada e próspera, precisa começar entregando o coração ao Senhor. Comente abaixo: Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Senhor, nesta manhã que se desenha diante de nós como uma tela em branco, entregamos cada detalhe ao Teu cuidado. Que os primeiros pensamentos do dia não sejam dominados pela ansiedade, mas pela confiança no Teu amor. Que os nossos olhos não estejam fixos nas dificuldades, mas nas oportunidades que brotam da Tua fidelidade. A Tua palavra diz que o homem que teme ao Senhor será grandemente abençoado. E é com esse temor reverente que desejamos viver, não de forma apática ou religiosa, mas com corações rendidos, sensíveis à Tua voz, atentos aos Teus princípios. Queremos Te agradar com nossas atitudes, com nossas escolhas, com nossas intenções mais íntimas. Nosso desejo é que a nossa casa seja reflexo da Tua presença. Que as paredes do nosso lar estejam marcadas por risos de gratidão, por palavras de paz, por gestos de amor. Que nossos filhos, nossos cônjuges, nossos familiares sintam a Tua luz brilhando entre nós. Que haja fartura não apenas à mesa, mas também no espírito. Fartura de compaixão, de respeito, de generosidade e de esperança. Pai, afasta de nós tudo aquilo que contamina, toda raiz de amargura, toda murmuração, toda semente de discórdia. Que a atmosfera da nossa casa seja curada por Ti. Onde há gritos, que entre o silêncio da reconciliação. Onde há frieza, que se acenda o fogo do perdão. Onde há cansaço, que flua o Teu renovo. Que o nosso lar seja um altar de adoração e não apenas um espaço físico. Queremos ser guiados pela Tua sabedoria desde o primeiro momento do dia. Que antes mesmo de qualquer decisão busquemos a Tua direção. Que o fruto do nosso trabalho seja próspero não apenas no resultado, mas no processo, que ele glorifique o Teu nome e sirva ao Teu propósito. Livra-nos, Senhor, de andarmos como quem não tem rumo. Alinha os nossos passos com a Tua vontade. Dá-nos discernimento para reconhecer as oportunidades que vêm de Ti e coragem para fechar as portas que Tu não abriste. Não permitas que caminhemos segundo o impulso da carne ou pela lógica do medo. Ensina-nos a descansar no Teu tempo. Se você deseja que sua casa seja um lugar de paz e presença de Deus, declare nos comentários: minha família é do Senhor. Senhor, prosseguimos em oração com o coração cheio de reverência,
porque sabemos que nada é mais precioso do que começar o dia aos teus pés, não apenas com palavras bonitas, mas com rendição verdadeira. Sabemos que a nossa força não vem do esforço humano, mas da tua graça que nos sustenta, orienta e fortalece mesmo quando não vemos saída. O Salmo 112 declara que o justo jamais será abalado. Que verdade poderosa! Ainda que os ventos soprem e as notícias sejam más, aquele que confia em ti permanece firme. Por isso, hoje nos posicionamos como aqueles que não se dobram ao medo, à insegurança, à crise ou ao caos. Nossa alma está ancorada no Senhor, e por isso não seremos destruídos. Declaramos que a nossa fé não é condicionada aos resultados, mas sustentada pela confiança na tua fidelidade. Ainda que os frutos demorem a surgir, ainda que os recursos pareçam escassos, ainda que o caminho esteja oculto, nós não recuamos. Continuamos avançando em oração, pois sabemos que a tua palavra nunca falha e que cada semente plantada sob obediência frutificará no tempo certo. Senhor, abençoa as obras das nossas mãos. Que cada ideia, cada projeto, cada conversa e cada compromisso deste dia seja regido pela tua direção. Dá-nos sabedoria para agir com excelência, responsabilidade e integridade. Que sejamos testemunhas do teu caráter nos pequenos detalhes, porque onde estivermos, que a tua luz brilhe por meio de nós. Repreende, Senhor, todo espírito de estagnação, procrastinação, desânimo ou desordem. Que a nossa produtividade não seja fruto de correria ansiosa, mas resultado de um coração conectado contigo. Que possamos ouvir a tua voz no meio das atividades e te glorificar mesmo nas tarefas mais simples. Se você deseja permanecer firme mesmo em tempos difíceis, comente agora: meu coração está firmado no Senhor. Senhor, neste momento nos colocamos diante de ti com a certeza de que todo aquele que te busca de coração sincero jamais será envergonhado. Como diz a tua palavra, o justo não teme más notícias, pois o seu coração está firme, confiante no Senhor. Por isso escolhemos nesta manhã alimentar a fé, e não o medo, a esperança e não a dúvida. Sabemos que os dias são difíceis, as pressões são muitas, e as vozes que tentam nos desanimar ecoam de todos os lados. Mas a tua voz é mais forte, e ela nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Por isso, calamos as vozes do desespero, da incredulidade, da comparação, da inferioridade, e damos ouvidos somente à tua promessa que nos fortalece e sustenta. Senhor, que a nossa confiança não seja abalada pelos ventos contrários, que como árvores plantadas junto às águas, possamos permanecer firmes mesmo quando tudo ao redor parecer seco e sem vida. A nossa raiz está em ti, e sabemos que o teu rio de vida continua fluindo, mesmo no deserto, mesmo quando os nossos olhos não enxergam. A tua palavra diz que a geração dos justos será abençoada. Por isso, entregamos não apenas o nosso presente, mas também o nosso futuro em tuas mãos. Oramos pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos e por toda a nossa descendência. Que eles sejam guardados por ti, que tenham o coração sensível ao teu espírito, que escolham a verdade e rejeitem o engano, que cresçam debaixo da luz da tua graça. Senhor, visita também os corações cansados nesta manhã, aqueles que acordaram sem força para orar, aqueles que estão lutando em silêncio, aqueles que se sentem sozinhos mesmo, rodeados de pessoas. Que esta oração chegue como alento, como resposta, como abraço espiritual. Que o teu sopro de vida reacenda a fé e renove o ânimo dos que pensam em desistir. Se você crê que a bênção do Senhor está sobre sua casa e sua descendência, escreva nos comentários: minha geração será abençoada. Senhor, prosseguimos na tua presença com humildade e gratidão, certos de que não há melhor refúgio do que o teu altar. Como é bom sabermos que tu és o Deus que sustenta o justo, mesmo quando tudo ao redor tenta nos fazer cair. O Salmo 112 nos revela que aquele que teme ao Senhor será lembrado eternamente, e é essa memória diante do céu que desejamos construir. Uma história marcada pela obediência, pela fé e pelo amor. Vivemos dias em que muitos medem a prosperidade apenas pelos bens materiais, mas nós, Senhor, queremos te buscar com um coração inteiro, desejando acima de tudo a tua presença. A verdadeira prosperidade começa na alma, floresce no coração e se manifesta em atitudes cheias de compaixão, honra e generosidade.
Por isso, declaramos que não caminhamos em busca apenas de conquistas externas, mas de um caráter moldado por Ti. Pedimos que o Senhor nos ensine a administrar tudo o que já temos recebido: tempo, talentos, recursos, palavras, relações. Não queremos ser negligentes com as dádivas que o céu nos confiou. Livra-nos da pressa que rouba a profundidade, da ansiedade que mina a paz e da cobiça que nos afasta da simplicidade. Queremos viver com propósito, que cada passo de hoje nos aproxime mais do teu plano e nos afaste das distrações que desviam o olhar do essencial. Deus eterno, sabemos que a bênção que vem de ti é completa. Ela não acrescenta dores, não vem com enganos, não se baseia em aparência, mas transforma a essência. Por isso, abre os nossos olhos espirituais para discernir as oportunidades que vêm de ti. Que não sejamos seduzidos por atalhos que parecem vantajosos, mas que nos afastam do teu melhor. Dá-nos discernimento para esperar, sabedoria para agir e humildade para recuar quando necessário. Senhor, visita hoje os lares que estão enfrentando batalhas silenciosas. Aqueles em que o amor esfriou, onde o diálogo cessou, onde a frieza se instalou. Que o teu Espírito Santo sopre sobre essas casas e renove os vínculos, reacenda os afetos, reestruture o que parecia ruído. Onde há separação, traz reconciliação. Onde há mágoas, planta o perdão. Onde há orgulho, semeia a mansidão. Porque uma casa que te teme será sempre restaurada pelo teu poder. E se há alguém, Senhor, vivendo em meio à solidão, mesmo cercado de pessoas, que essa oração seja como luz acesa no meio da escuridão. Que o teu amor invada esse coração agora, preenchendo todos os espaços vazios. Que nenhuma alma se sinta invisível aos teus olhos, porque tu vês tudo. Tu conheces cada lágrima, cada pensamento, cada clamor não verbalizado. E és poderoso para transformar dores em testemunhos. Se você deseja sabedoria para discernir o tempo e a vontade de Deus para a sua vida, declare nos comentários: Senhor, guia meus passos com tua luz. Senhor, nesta continuação de oração, dobramos os joelhos diante da tua majestade, reconhecendo que tu és o Deus que ergue o abatido, sustenta o fiel e honra aquele que te teme. O Salmo 112 afirma que ao justo nasce luz nas trevas, e é exatamente essa luz que hoje clamamos. Que mesmo quando as nuvens do medo tentarem escurecer nossos caminhos, a tua verdade brilhe com força e nos conduza com clareza e segurança. Quantas vezes, Senhor, somos desafiados por notícias difíceis, por incertezas que rodeiam o futuro, por lutas internas que ninguém vê. Mas hoje lembramos que aquele que teme ao Senhor não se abala. Mesmo em meio às más notícias, ele permanece firme, com o coração confiante no Senhor. Por isso declaramos que não seremos dominados pela ansiedade, nem governados pelo pânico. Nossa fé está ancorada em Ti e sabemos que, independentemente das circunstâncias, Tu permaneces soberano. Pedimos agora, Pai, por coragem. Coragem para enfrentar os desafios sem fugir. Coragem para permanecer quando o mais fácil seria desistir. Coragem para perdoar quando tudo em nós clama por justiça. Coragem para amar quando fomos feridos. Coragem para recomeçar quando tudo desmoronou. Que essa força não venha de nós mesmos, mas do Teu Espírito, que em nós habita e nos fortalece. Levanta hoje aqueles que estão caídos na alma, os que se sentem pequenos demais diante das demandas da vida. Que nenhuma comparação roube o valor que o Senhor já colocou em cada um de nós. Que saibamos reconhecer nossas conquistas sem invejar as de outros. Que saibamos avançar sem desprezar o ritmo do irmão ao lado. Que tenhamos humildade para aprender, paciência para esperar e ousadia para agir quando o tempo for chegado. Senhor, visita com provisão aqueles que enfrentam escassez. Que os armários se encham, que as geladeiras sejam abastecidas, que as contas sejam pagas, que a dignidade seja restaurada. Abre portas inesperadas, envia recursos por meios sobrenaturais, honra cada semente plantada com fé. Sabemos que a tua fidelidade não falha e que o justo jamais será desamparado. Cremos que tu és o Deus que supre cada uma das nossas necessidades segundo a riqueza da tua glória. Visita também os que estão cansados de lutar, aqueles que já não têm forças para mais uma tentativa, que pensam que tudo o que fizeram foi em vão.
Renova, Senhor. Sopra novo ânimo. Fortalece as mãos trêmulas. Firma os pés que já não encontram apoio. Reacende os sonhos. Reacende a visão. Que ninguém desista no final do caminho. Que ninguém se entregue à desistência quando a vitória está tão próxima. Tu és o Deus que honra cada lágrima, que transforma cada clamor em resposta, que não se esquece de nenhum detalhe. Se você crê que Deus está restaurando as suas forças agora, escreva nos comentários. Eu escolho confiar em Ti, Senhor. Senhor, nossa alma se aquieta mais uma vez na Tua presença. Declaramos que Tu és o nosso refúgio seguro em tempos de instabilidade, o nosso amparo diante das tempestades, o sustento diário quando tudo parece falhar. No Salmo 112 está escrito que o justo não teme más notícias, porque seu coração está firme, confiando no Senhor. Hoje nos apropriamos dessa promessa e lançamos fora toda inquietação, toda notícia que tenta abalar nossa estrutura emocional, toda palavra negativa que tenha buscado minar nossa fé. Clamamos por estabilidade, não apenas no mundo exterior, mas dentro de nós. Que haja paz nos nossos pensamentos, mansidão nas nossas respostas, discernimento em nossas atitudes. Que o caos que tenta se formar ao redor não nos desestabilize por dentro. Fortalece nossas emoções, Senhor. Ensina-nos a reagir como quem confia de verdade. Que a nossa fé não seja apenas uma teoria, mas um estilo de vida, uma força viva que nos guia mesmo quando os sentidos falham. Pai, quantas vezes temos ouvido palavras contrárias ao que Tu prometeste? Quantas vezes o inimigo tenta plantar dúvidas no nosso coração, fazendo parecer que a promessa está distante demais, difícil demais, impossível demais. Mas hoje, em oração, reafirmamos: Tu não és homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se disseste que vais cumprir, então, ainda que os ventos sejam contrários, o cumprimento virá. Pedimos que aumentes a nossa sensibilidade espiritual para não duvidarmos quando não vemos, para não murmurarmos quando tudo parece demorado. Queremos aprender a confiar no silêncio, a adorar na espera, a obedecer mesmo sem entender. Porque sabemos que há um propósito em cada pausa, em cada passo, em cada processo. Que a nossa confiança em Ti seja mais forte do que os barulhos do mundo. Livra-nos, Senhor, de colocar os olhos no que é passageiro. Que a nossa visão esteja firmada na eternidade, no que realmente importa. Que sejamos mais gratos, mais conscientes das dádivas que já recebemos. Que aprendamos a contar as bênçãos ao invés das dificuldades, a reconhecer cada pequeno milagre como um grande sinal do Teu cuidado. Que a murmuração não tenha espaço em nossos lábios, mas que a adoração seja sempre o som mais forte em nossa boca. Visita, Senhor, os que estão sendo perseguidos injustamente. Aqueles que estão passando por difamação, calúnia, rejeição, injustiças no ambiente de trabalho, na família, até mesmo dentro da igreja. Estende Tua mão e os defende. O Salmo 112 nos garante que o justo terá sua honra exaltada. E é nisso que confiamos. Tu és o nosso juiz, e todo julgamento humano se curva diante da Tua verdade. Se você crê que a justiça de Deus está a caminho e que nada passará despercebido aos olhos dele, escreva nos comentários com fé: Minha justiça vem do Senhor. Senhor, nesta oitava parte da nossa oração, renovamos a nossa aliança contigo. Não queremos apenas falar de bênçãos ou pedir por provisões. Queremos, acima de tudo, sermos moldados à Tua imagem, moldados pelo fogo da Tua presença, formados como vasos de honra em Tuas mãos. Sabemos que toda prosperidade verdadeira começa dentro de nós. E é por isso que suplicamos: trabalha profundamente em nosso interior. Transforma nossos pensamentos, purifica nossas intenções, alinha nossos desejos com o Teu coração. Que não sejamos como aqueles que têm a aparência de fé, mas vivem de maneira vazia, desconectada da Tua vontade. Ensina-nos a ser verdadeiros discípulos, aqueles que vivem o que pregam, que amam com sinceridade, que estendem a mão sem esperar retorno, que caminham com integridade mesmo quando ninguém está olhando. Assim como o Salmo 112 declara que o justo não se abala, queremos firmar os pés em Tua palavra e permanecer inabaláveis, mesmo quando o chão parecer ruir. Dá-nos raiz profunda, Senhor. Que as tempestades não nos arranquem,
Que os ventos da dúvida não nos façam desistir. Que sejamos como árvores plantadas junto às águas, com folhas sempre verdes e frutos constantes, mesmo nos tempos de seca. Pai, sabemos que há uma batalha espiritual sendo travada constantemente. E por isso te pedimos, reveste-nos com tua armadura. Coloca sobre nós o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade e a espada do Espírito. Que não andemos desprotegidos. Que toda seta do inimigo seja quebrada antes mesmo de se aproximar. Protege nossas emoções contra ataques invisíveis. Fecha as brechas abertas pela mágoa, pelo orgulho, pela inveja ou pela incredulidade. Ensina-nos a vigiar, a cuidar da nossa mente e a alimentar a nossa alma com o que vem do alto. Que os pensamentos de derrota e escassez sejam substituídos por pensamentos de esperança e fé. Senhor, livra-nos de toda forma de comparação. Muitas vezes olhamos para o outro e pensamos que estamos atrasados, esquecidos ou deixados para trás. Mas tua palavra nos lembra que cada história tem seu tempo e que tu tens um plano único para cada filho teu. Por isso, ensina-nos a esperar com paciência, a caminhar no nosso ritmo com a certeza de que não estamos perdendo tempo, mas sendo preparados para algo maior. Se alguém hoje se sente pequeno, invisível, esquecido, toca esse coração agora, Pai. Mostra que tu não te esqueceste. Reacende a fé que está quase apagando. Levanta do chão aquele que pensa que não tem mais forças. Renova os sonhos, reescreve os planos. Sopra vida nova sobre o espírito abatido. Tu és especialista em recomeços, Senhor. Tu não desprezas o coração quebrantado. Se você crê que Deus está te levantando hoje para um novo tempo, escreva com fé nos comentários. Eu escolho recomeçar com Deus. Senhor, chegamos a este momento com o coração mais leve, mas ainda sedento por mais de Ti. Continuamos diante da Tua presença com reverência e entrega, certos de que o Senhor está nos ouvindo, nos moldando, nos preparando para viver o extraordinário. Não oramos por emoção passageira, mas por transformação duradoura. Queremos que esta oração seja um marco, um divisor de águas na nossa caminhada. A Tua palavra diz que ao justo nasce luz nas trevas. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando os dias são escuros e o amanhã é incerto, há uma promessa de que a luz brilhará para aquele que confia no Senhor. É por isso que, mesmo sem ver, nós cremos. Mesmo sem entender, nós esperamos. E mesmo em meio à dor, nós adoramos. Sabemos que o caminho do justo não é isento de batalhas, mas também sabemos que o justo permanece em pé, porque sua força não vem de si mesmo, mas do Senhor que sustenta. Por isso, Pai, não permita que a nossa fé seja movida pelas circunstâncias. Que sejamos guiados pela confiança no Teu caráter, não pelas emoções do momento. Ensina-nos a crer mesmo quando os sinais forem contrários. Ensina-nos a caminhar mesmo quando a estrada parecer longa. A Tua fidelidade é a nossa base. O que nos mantém de pé não são os elogios, os recursos ou os aplausos, mas a certeza de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando tudo muda, Tu permaneces. Quando todos se vão, Tu ficas. Quando a esperança se desfaz, Tu a refazes dentro de nós. Senhor, dá-nos constância, que sejamos fiéis em tudo, mesmo nas pequenas coisas, que a nossa integridade não seja negociável, que o nosso caráter seja limpo como a luz do meio-dia, que não nos corrompamos diante das facilidades, nem nos calemos diante das injustiças, que sejamos agentes da Tua verdade onde estivermos, no lar, no trabalho, na igreja, na sociedade. Abençoa também os nossos relacionamentos, Pai. Que sejamos rodeados por pessoas que nos aproximem de Ti. Remove os vínculos que adoecem a alma, que destroem a fé, que minam a paz. Ajuda-nos a discernir com quem devemos caminhar. Que saibamos perdoar os que nos feriram, mas também nos afastar daqueles que insistem em nos arrastar para longe do propósito. Queremos vínculos saudáveis, conversas que edificam, laços que fortalecem. Que o nosso ambiente seja marcado por palavras que curam, por atitudes que inspiram e por gestos que glorificam o Teu nome. Livra-nos, Senhor, da solidão acompanhada, das alianças tóxicas, das amizades que drenam nossa força. Que todo relacionamento tenha propósito. Senhor, não queremos viver pela metade. Não queremos bênçãos parciais, vitórias superficiais,